Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto. Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 4 de dezembro de 2024, quarta-feira, estamos aqui meditando na palavra de Deus, vendo aqui o capítulo 6 de capítulo 2 de 1 Coríntios, o versículo 6 ao 16, hoje é o versículo 16, estamos no final dessa reflexão sobre a sabedoria espiritual e a sabedoria natural. Amém? 1 Coríntios 2,16 diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Paulo, depois de ter explanado sobre a sabedoria espiritual e a sabedoria natural, ele fecha esse assunto aqui nesse texto, porque ele trata disso em outros livros também, tá certo? Aqui no versículo 16 de 1 Coríntios 2, ele fecha esse assunto fazendo algumas observações que são importantes para que a gente possa entender, para podermos entender até a vida de um crente, né? Às vezes a gente olha assim e fica achando. Então, Paulo começa aqui no versículo 16 dizendo: Pois quem conheceu a mente do Senhor? Certamente ninguém, absolutamente ninguém, conhece a mente de Deus. Pode ter uma sabedoria espiritual tanta que ele possa entender plenamente a Deus, tá certo? Então, Paulo faz isso como uma advertência para nós. Ele diz: Pois quem conheceu a mente do Senhor? Então, é impossível alguém, de uma maneira normal, natural, entender, qualquer ser humano conhecer a mente de Deus, tá certo? Então, dentro dessa afirmação, você já sabe que um ser humano é incapaz de conhecer a mente de Deus, a não ser aquele que revela Deus, que é Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, tá certo? Amém? Então, eu vou ter um texto aqui de Isaías, capítulo 40, versículo 13, que Isaías faz essa mesma indagação que Paulo está fazendo. Paulo usa esse texto de Isaías, porque Isaías diz assim, no Velho Testamento: Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem ensinou a Deus? Ninguém ensinou a Deus. A Bíblia diz que ele é o Criador de todas as coisas, do céu e terra, e tudo que está aí. A Bíblia diz isso, que foi Deus que criou. Eu sou criacionista, não sou evolucionista, tá certo? Apesar do ser humano evoluir, mas essa evolução é em outra dimensão, não vinda do macaco, tá certo? Então, Paulo faz uso dessa palavra de Isaías, porque Isaías era um profeta do Velho Testamento que falava sobre a influência do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vinha sobre o profeta e o profeta falava aquilo que é de Deus para que a gente possa entender. Amém? Então, a gente já começa a compreender que é o Espírito de Deus que revela a mente de Deus. Amém? Então, ele vai dizer assim: quem o possa instruir? Ninguém é suficientemente capaz de ensinar a Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? 1 Timóteo, Paulo faz a seguinte observação. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, ele diz: Ao Rei eterno, imortal, único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Então, Paulo entende que Deus é esse Deus eterno, imortal, invisível, mas que também é real. A gente pode entender Deus, tá certo? Ele revelou-se em Cristo, tá bom? E o Espírito Santo confirma. Então, ele vai dizer: quem o possa instruir? Ninguém pode instruir Deus, jamais. Deus não tem conselheiro, ele é. Amém? Então, o texto vai terminar dizendo assim: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando Paulo diz nós, Paulo perfeitamente assim está se referindo aos convertidos. Porque Paulo não era convertido. Já disse aqui várias vezes a você, no capítulo 9 de Atos, está lá a conversão de Paulo.
Então, Paulo, quando ele se converte, ele vai entender que quem se converte tem o Espírito de Deus. Então, ele vai dar essa ênfase que nós, porém, temos a mente de Cristo. Portanto, o ser humano convertido, nascido de novo pela fé, Paulo está dizendo que ele, quando é regenerado por essa presença de Cristo pela fé, o Espírito de Deus habita, e aí nós vamos ter a mente de Cristo. Deixa eu fazer uma observação, tá certo? Que é importante. Quando Paulo está dizendo isso, é porque ele tem consciência de que o Espírito de Deus habita nele e habita em quem crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, ele está dizendo que, por conta da presença do Espírito, nós podemos entender o que Cristo ensinou, nós podemos pensar como Cristo ensinou, nós podemos viver como Cristo viveu. Amém? Claro que não vamos entender plenamente a mente de Cristo como Deus, porque ele é Deus, tá certo? Mas quando Paulo faz essa afirmação, ele está baseado exatamente no seu próprio entendimento. Paulo compreendeu coisas que ele não foi capaz de compreender na sua condição natural, na sua sabedoria natural, que ele era uma pessoa de alto nível na sociedade, tinha estudo, tinha conhecimento, mas pela sua sabedoria, ele sabe que ele não foi capaz de conhecer a Deus. Mas quando Cristo fala com ele, e ele entende a voz de Cristo, e o Espírito de Deus passa a habitar nele, então Paulo entendeu, agora eu tenho a mente de Cristo, eu posso entender o que Cristo ensinou, eu posso não só entender como eu posso ensinar, eu posso não só entender e ensinar, como eu posso viver o que Cristo ensinou. Nesse sentido é que o cristão, o convertido, tem a mente de Cristo. O cristão ama, independente de qualquer situação. O cristão é misericordioso. O cristão quer ver o bem. O cristão não quer que a pessoa morra sem crer. O cristão quer ver a paz na terra. O cristão quer ver isso que Cristo veio trazer, que ele disse que bota no coração do crente, e é uma paz interior e futuramente será estabelecida plenamente quando Jesus vier no seu reino. Amém? Então, essa é a breve explicação, reflexão rápida, tá certo? Então, por que que Paulo, ele afirma, ele faz isso tão enfaticamente? Ele diz, nós temos a mente de Cristo. Ou seja, tanto Paulo como os convertidos de qualquer época que se converteu e está convertido hoje e irá se converter, esse terá a mente de Cristo, poderá pensar como Cristo, poderá entender as coisas de Cristo. Amém? Então, quando Paulo faz isso, ele está exatamente dizendo isso, que o ser humano convertido tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Amém? Porque isso é promessa de Cristo. Jesus prometeu lá no capítulo 14 do Evangelho de João que ele disse que ia ao Pai e ele ia mandar o Consolador para que estivesse em vós. E ele disse que o mundo não conhece, mas vocês conhecem. E ele estará convosco e habitará em vós. Então, essa verdade do Evangelho que Paulo entendeu, ele sabe que o Espírito de Deus habita nele, diz, eu tenho a mente de Cristo, eu posso entender como Cristo, eu posso pensar como Cristo. Amém? Deixa eu ler aqui só 1 Coríntios 1,16, porque Paulo, é nessa visão de Paulo que ele vai fazendo essas afirmações e nos ensinando. 1 Coríntios 1,16, Paulo diz o seguinte, questionando o pessoal de Coríntios e a nós, a todos nós no atual momento, porque a palavra ela é contextualizada, atualizada. 1 Coríntios 1,16, Paulo faz a seguinte pergunta, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele faz conforme de pergunta, porque ele vai fazer um questionamento, porque os crentes estão ali metendo os pés pelas mãos, como acontece hoje, de vez em quando nós fazemos umas besteiras aí, e nós precisamos nos lembrar que o Espírito de Deus habita em nós, e quando nós nos lembramos disso, nós vamos agir como Cristo agiu, vamos fazer o que ele fez, vamos ensinar o que ele ensinou, vamos viver o que ele viveu. Não precisamos mais ser crucificados, porque, graças a Deus, ele é o sacrifício perfeito que nos livra da morte eterna. Amém, amados? Deixa eu dizer isso aqui para você. É importante saber que o gino crente, quando ele tem o Espírito de Deus habitando em si, ainda assim ele não poderá conhecer todas as revelações de Deus. Mas através do Espírito Santo ele pode buscar e ele pode entender. Você pode pedir ao Espírito Santo de Deus quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ter a revelação da palavra, porque quando o Espírito Santo habita, nós vamos entender a palavra com mais facilidade.
É nesse sentido que Paulo diz que nós temos o Espírito de Deus, podemos entender a palavra de Deus. E além do mais, o profeta diz que nós podemos suplicar, clamar, que o Senhor revelará coisas ocultas que nós não sabemos ainda. Amém? Portanto, quem tem o Espírito de Deus pode perfeitamente entender as coisas de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando, é isso que eu estou lhe ensinando. Encerrando essa parte que nós estávamos falando aqui do crente espiritual, da sabedoria espiritual e da sabedoria natural, que é de 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 6 ao 16, nós vamos iniciar amanhã falando do crente carnal, tá certo? Que está em 1 Coríntios do capítulo 3, do versículo 3 ao 9. Vamos falar amanhã sobre o crente carnal, que também é importante a gente compreender. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa quarta-feira. O Senhor seja contigo, te abençoe a tua casa, a tua vida. E abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Assim é o meu desejo. Amém. Jesus é lindo e Ele quer te abençoar. Amém.